aí galera, aqui quem tá falando é o Fábio, sou integrante do grupo 9 e a gente ficou com o tema de ondas eletromagnéticas. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui no trabalho com vocês, espero que vocês entendam e tenham um bom aproveitamento do conteúdo. Bom galera, então o que a gente pode entender como onda? Onda é nada mais que o que? São perturbações que se propagam pelo espaço sem transportar nenhum tipo de matéria, certo? Apenas energia. O que a gente pode pegar como exemplo de onda, né? Vamos pegar uma piscina, por exemplo, a gente joga uma pedra na piscina, o que vai acontecer? Quando a pedra tem contato com a água da piscina, o que acontece? Gera aquelas ondas, certo? Aquelas ondas circulares que a gente chama, né? Isso é o entendimento de onda. Então, o que a gente tem de característica da onda? Da onda a gente tem 5 características, certo? Dessas são a amplitude, o comprimento da onda, a velocidade, frequência e o período. Logo menos eu vou mostrar essas grandezas para vocês e as formas que também a gente usa para o cálculo delas, certo? Aqui, como a gente pode ver, a gente tem uma representação de uma onda, certo? Nessa a gente vê a crista, o vale e a amplitude. Aí o que você pode perguntar, o que são esses nomes esquisitos, né? Aqui como está representado, nada mais é do que a crista, ela é o ponto mais alto onde a onda pode acertar, certo? O ponto máximo que a gente chama, né? E lá embaixo, onde a gente vê onde está o vale, é o ponto mínimo que a onda atinge, certo? E a amplitude nada mais é do que o espaço que é gerado pela onda. Já o comprimento da onda a gente denomina pelo esse símbolo chamado lambda, que daqui a pouco eu vou mostrar a fórmula dele para vocês. Bom, então aqui a gente tem as duas funções aqui para o cálculo de onda, certo? E aqui do lado a gente tem as fórmulas para calcular essas determinadas constantes que a gente tem aqui embaixo, certo? Destas a gente tem a frequência, o número de voltas para a gente calcular também, e aquela fórmula usando lambda vezes frequência é igual a C. O C é a velocidade da mesma, certo? Visto essas fórmulas, agora a gente vai discutir sobre 2 tipos de fenômenos que acontecem nas ondas, a reflexão e a refração. E você deve estar se perguntando, o que é isso? Esses fenômenos são nada mais de luz ópticas, né? Que são relacionados com o jeito como ela é propagada, se ela é refletida ou se ela é refratada. Na reflexão, a gente tem 2 tipos de reflexões, sendo elas as reflexões regulares ou as reflexões difusas. As regulares são aquelas que, quando se propagam, elas se propagam em raios paralelos, que são na mesma direção, certo? Já na reflexão difusa, isso ocorre quando os raios incidem sobre uma superfície irregular. Então, o que vai acontecer? Os raios não vão ser na mesma direção, eles vão ser todos distintos, certo? Não seguirão o mesmo sentido. Já a refração da luz, o que é? É aquele fenômeno quando a luz passa de um meio para o outro, certo? A gente pode ter como um exemplo quando a gente olha para uma piscina e ela parece ser mais rasa do que é. Isso ocorre pelo fenômeno quando ele passa do ambiente para a água. Absorção. Absorção é a forma com que o meio captura a energia da onda, fazendo com que a distância e a amplitude diminua. E um exemplo disso são as cores. Por exemplo, num dia muito quente, você provavelmente já disse: nossa, eu tô de roupa preta, devia ter trocado de roupa. Por quê? Porque o preto absorve mais energia do que as outras cores. Difração. Difração é a forma com que as ondas se desviam ou se espalham, contornando os objetos, os obstáculos que tem à sua frente. Quanto maior for o vão entre esses objetos, a fenda entre esses objetos ou desse objeto, vai ser menos intenso o efeito da difração.
Interferência é a forma com que as ondas se interagem mesmo entre si, elas acabam interferindo uma nas outras, e quando isso acontece, elas se somam. Ou seja, pode ter uma interferência construtiva quando a somatória dessas duas ondas acaba tendo uma amplitude maior do que elas duas, e uma destrutiva, que acaba que uma cancela parcialmente ou totalmente a outra. Ressonância é quando o sistema físico recebe uma energia, ele consegue obter energia através de excitações de frequência igual à de uma frequência natural de vibração. E um exemplo é um copo de cristal, uma taça de cristal, que é possível quebrá-la através da frequência da voz, se ela for a mesma que a frequência natural do copo ou da taça. Desabamento da ponte de Tacoma por ressonância. Ventos com velocidade de 64 km/h fez com que a ponte oscilasse muito. A frequência de oscilação da ponte chegou a 36 ciclos por minuto, com amplitude de 90 cm, e a falta de rigidez fez com que a ponte desabasse sobre o rio. Polarização. Uma onda transversal vibrando em várias direções tem uma de suas direções de vibração selecionada, enquanto as vibrações das demais direções são impedidas de passar por um dispositivo denominado polarizador. Para obter luz polarizada, é preciso usar os polarizadores ou fazer uma luz comum atravessar um prisma. As ondas produzidas pelo rádio e pela televisão também podem ser polarizadas. A luz solar é um exemplo de onda eletromagnética não polarizada. Uma vez que o Sol emite a luz de diversas direções, um exemplo de polarizador é o polaroid, folha transparente usada para filtrar a luz encontrada em lentes de câmera, óculos, vidros de automóveis e diversos outros. Espelhamento: a radiação absorvida e depois retransmitida em muitas direções. A luz emitida pelo Sol é não polarizada. No entanto, a luz espalhada pelas moléculas da atmosfera em uma direção perpendicular à direção de propagação da luz incidente nelas é polarizada. Na figura, a luz que chega ao banhista é o do Sol, que foi espalhado nas direções perpendiculares. Essa luz é polarizada. Por outro lado, a luz do pôr do sol, vista pelo outro observador, é a que foi espalhada na mesma direção de propagação à luz incidente. Essa luz não é polarizada. Prevista a teorizadas, Maxwell unificou as equações da eletricidade e do magnetismo já existentes em equações de onda. Por meio dessas, conseguiu calcular o módulo da velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas. A afirmação experimental da existência das ondas eletromagnéticas só surgiu cerca de uma década mais tarde, após experimentos realizados pelo físico alemão Heinrich Hertz. Espectro eletromagnético e as diferentes faixas de ondas eletromagnéticas. Espectro eletromagnético é o intervalo de todas as frequências de ondas eletromagnéticas existentes. O espectro eletromagnético é geralmente apresentado em ordem crescente de frequências, começando pelas ondas de rádio, passando pela radiação visível e até a radiação gama de maior frequência. A frequência das ondas eletromagnéticas, por sua vez, diz respeito ao número de oscilações que o seu campo realiza a cada segundo. Além disso, ondas com frequências mais altas carregam energia consigo. Em ordem crescente de frequência, as ondas distribuem-se no espectro eletromagnético, classificando-se em ondas de rádio, microondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio-gama. Ondas de rádio. As ondas de rádio são um intervalo de frequências do espectro eletromagnético que são largamente utilizadas nas tecnologias de telecomunicações. As ondas de rádio têm os maiores comprimentos de onda do espectro eletromagnético, estendendo-se entre 1 mm até 100 km. Esse tipo de onda é usado para transmitir sinais de televisão, rádio, celular e GPS. Microondas. As microondas são ondas eletromagnéticas cujo comprimento de onda estende-se entre 1 metro e 1 milímetro, ou 300 GHz e 300 MHz.
Dessa forma, as microondas encontram-se dentro dos intervalos de onda de rádio. Apesar disso, apresentam frequências um pouco maiores que a onda de rádio e são usadas em aplicações diferentes. Os principais usos tecnológicos das microondas são em redes sem fio, roteadores Wi-Fi, radares, comunicações com satélites, observações astronômicas, aquecimento de alimentos, entre outros. Infravermelho. O infravermelho é uma onda eletromagnética de frequência menor que a luz visível, 300 GHz a 400 THz, e portanto invisível a olho humano. A maior parte da radiação térmica emitida pelos corpos que se encontram em temperatura ambiente é radiação infravermelha. Por tratar-se de uma faixa de frequência muito grande com diversas aplicações tecnológicas, o infravermelho é subdividido em regiões menores: infravermelho próximo, médio e longínquo. Além de poder ser utilizado para aquecer em razão da sua capacidade de fazer com as moléculas de um corpo vibrarem, o infravermelho é utilizado para a cocção de alimentos e para aquecimento de ambientes, para a produção de sistemas de detecção de presença em movimento, sensores de estacionamento, controles remotos e câmeras de visão térmica. Luz visível. O intervalo do espectro eletromagnético que pode ser visto pelo olho humano é conhecido como luz visível, cujo comprimento de onda estende-se entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. Portanto, todas as imagens que vemos tratam-se das interpretações que o cérebro produz destas ondas, que foram emitidas ou refletidas pelos corpos ao redor de nós. O olho humano é capaz de perceber esta frequência de luz graças a dois tipos especiais de células que revestem o fundo do olho: os cones e os bastones. Os cones e os bastones são células fotorreceptoras, isto é, são capazes de receber sinais luminosos, enquanto os bastones são responsáveis pela percepção do movimento e pela formação de imagens em preto e branco. Os cones nos proporcionam a visão em cores e existem 3 tipos de cones no olho humano, e cada um deles é capaz de perceber a das seguintes cores: vermelho, verde ou azul. Raio-X. Os raios-X são uma forma de radiação eletromagnética de frequência mais alta que a ultravioleta. No entanto, sua frequência é inferior à frequência dos raios gama. Os raios-X estendem-se pelo espectro eletromagnético entre frequências de 3.1016 Hz e 3.1019 Hz, que corresponde aos comprimentos de onda muito pequenos, entre 0.1 nanômetros e 10 nanômetros. O raio-X são absorvidos pelos ossos, por isso é possível produzir imagens do interior do corpo humano. O raio-X tem grande capacidade de penetração e são absorvidos pelos ossos humanos. Por essa razão, esse tipo de radiação é largamente utilizado para a realização de exames de imagem, como radiografia e tomografia. Além disso, o raio-X é uma forma de radiação ionizante, uma vez que pode causar dano no código genético das células. É por esse motivo que a radiação X também é utilizada em sessões de radioterapia. Raios gama. Os raios gama são uma forma de radiação eletromagnética de alta frequência, entre 1019 Hz e 1024 Hz, geralmente produzidos pelo decaimento nuclear de elementos radioativos, pela aniquilação entre pares de partículas e antipartículas, ou ainda em fenômenos astronômicos de grandes proporções, como o surgimento de novas e supernovas, colisões de estrelas e erupções solares. A radiação gama transporta uma enorme quantidade de energia, sendo capaz de atravessar obstáculos como paredes de concreto com relativa facilidade. Além disso, é uma radiação altamente ionizante, capaz de causar danos irreversíveis em diversos tecidos. Apesar de seus perigos, a radiação gama é largamente utilizada na medicina nuclear, como tratamento do câncer e também em cirurgia complexa, como remoção de tumores intracranianos. É isso aí, ondas eletromagnéticas são muito legais. Muito obrigado por ter assistido.